Que saudade de você, canal YouTube, o canal da saudade. Eli Correia, oi gente, tô esperando a sua carta, hein? Tô esperando a sua história. Todo mundo tem uma história para contar. Conte a sua, eu vou narrar aqui no rádio e você vai concorrer às nossas promoções. Inclusive o endereço para você mandar é e-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Entre Quatro Paredes, foi onde consegui segurá-lo. A minha história de vida é totalmente diferente da maioria dos casos que acontecem hoje em dia. Casos noticiados pela imprensa, casos noticiados pelo rádio, pela televisão. Sim, é totalmente diferente de todos esses casos. Ou seja, as histórias de assédio sexual ou assédios sexuais de homens contra mulheres. Essas histórias que são publicadas quase que diariamente, nos chocando, nos trazendo inclusive indignação. No meu caso particular, é totalmente diferente. Eu nunca fui assediada. Eu nunca fui abordada assim, com aquele desejo nos olhos de um ou de outro. Nunca. Eu é que assediei. Eu é que comecei assediando uma determinada pessoa. Pessoa essa que amo desesperadamente. Fui eu que assediei. Fui eu que fui para cima. Sim, o marido da minha tia, a quem sempre chamei e ainda chamo de tio. Tio ou titio. Tudo começou quando meu pai, que era o verdadeiro sobrinho dessa minha tia, por ter sido filho da irmã mais velha dela, ele faleceu em um grave acidente. Nós somos em 4 irmãs. E na época em que essa tragédia aconteceu, éramos ainda pequenas e morávamos na zona leste de São Paulo. Nós e minha mãe dependíamos do trabalho de meu pai, que como pintor de paredes nos mantinha. Mas nesse acidente, nessa tragédia tão inesperada em que ele morreu, sofremos muito, não só a perda dele, mas as consequências da perda dele. Minha mãe, coitada, virou sacoleira para tentar sustentar a família. Ela viajava para o Paraguai para trazer produtos que eram vendidos aqui como camelô, no Largo da Concórdia, ali na região do Brás. Um dia, compadecendo de nossa situação, minha tia ofereceu para me criar, o que a minha mãe aceitou imediatamente. Era um a menos para ela cuidar. Quer dizer, a minha tia, se ofereceu para me criar, minha mãe aceitou imediatamente, aceitou na hora, e eu então fui morar com ela em sua casa na Zona Sul. Saímos da Zona Leste e eu fui para a Zona Sul. Minha tia já era mãe de 3 filhos da minha faixa de idade. Seu marido, que eu sempre chamei e ainda chamo de tio, me tratava com muito carinho e dava a mim a mesma atenção que dispensava aos filhos. A mesma atenção que ele dava aos filhos, ele dava a mim, me considerando, portanto, como também sua filha. Fui matriculada em um bom colégio, tinha mesada como os outros filhos, tinha roupas, presentes, enfim, era tratada como não uma integrante da família, como parte da família. Meu tio, cujo nome eu não revelo, 25 anos mais velho que eu. E quando tudo começou a acontecer, eu estava com 15 anos, portanto, em plena adolescência. E sabem o que foi que aconteceu? Eu me apaixonei por ele. Isso mesmo foi o que aconteceu.
e não tenho por que mentir e nem tenho por que esconder. Eu, embora com 15 anos apenas, me apaixonei perdidamente por um homem de 40, 25 anos mais velho que eu. Eu me chamo Ana Rita, mas sempre fui tratada de Aninha. No começo, era uma paixão que eu nutria dentro de mim e ficava somente comigo mesma. Eu olhava meu tio, mas eu segurava, eu trancava aquilo dentro de mim. Quer dizer, uma paixão platônica, uma paixão só de longe, só de olhar, só de ver, até que um dia eu perdi totalmente o controle e caí em cima dele. Me lembro como se fosse hoje. Estávamos só nós dois em casa. Ele deitado em sua cama de casal, lendo um livro. E então eu entrei no quarto, meio como que se eu tivesse tropeçado no tapete, como se eu tivesse me desequilibrado. Eu caí em cima dele. E antes que ele tivesse algum tipo de reação, eu comecei a beijá-lo. A beijá-lo. Olha, eu não parava de beijá-lo. Ele levou um susto. Ele ficou assustado. Ele ficou assim, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, mas com aquela minha impetuosidade, vamos dizer o português claro, com aquele meu fogo, ele não resistiu. Ele acabou cedendo e retribuindo aos meus beijos. Mas naquela tarde ficou só nisso aí. Ficou aí. Não teve mais avanços. E me arrependi muito de ter feito aquilo. Coisa que eu não deveria ter nunca. Mas já pensou ter feito aquilo que eu fiz? Como é que eu pude ter essa coragem, essa cara de fazer o que fiz? Eu sei que depois disso aí eu levantei, fui para o meu quarto e comecei a chorar. Chorar arrependida, chorar pela loucura que fiz. Poxa, eu fui acolhida pela minha tia. Minha tia propôs a minha mãe em me criar. E agora eu faço uma coisa dessas? Mas eu estava apaixonada pelo meu tio. Eu estava apaixonada. A verdade é que as coisas não pararam aí. Naquele dia sim, mas depois, todos os dias em que nós nos sentíamos seguros, os abraços e beijos recomeçavam. Inclusive, foi ele quem me ensinou a beijar. Eu não sabia beijar. Eu nunca tinha beijado. E ele, com a sua experiência, com seus 40 anos, ele foi me ensinando a beijar. Sabe, calmamente, devagar, assim, desse jeito. E apesar de toda a excitação de cada momento, eu continuava virgem. Sim, eu continuava como, mais ou menos assim, pura. E dessa maneira, nós fomos levando aquela situação, só nos abraços, nos amassos e nos beijos. Mas eu continuava do jeitinho que eu vinha ao mundo. Aí, quando deu 18 anos, eu voltei a morar com a minha mãe, que já estava casada de novo e há um bocado de tempo. Eu terminei o colegial, fui fazer faculdade de enfermagem e hoje estou devidamente empregada num grande hospital. As pessoas que estão ouvindo podem estar perguntando, tudo bem, você chegou então aos 18, foi morar com a sua mãe já estava casada, você fazendo faculdade, se formou, mas e o tio? E o tio? Eu respondo, meu tio? Bem, eu me encontro com ele todas as semanas. E mais, ele alugou um apartamento para nós. Ele continua casado com a minha tia, porém alugou um apartamento só para nós. Ele é o homem da minha vida. E os encontros acontecem, sabe, todas as semanas. Eu insisto. Ele já até tentou se livrar de mim. Ele até tentou se afastar de mim várias vezes. Mas eu não deixo. Não deixo. E confesso que até já o ameacei. Se ele me deixar, eu explodo tudo. Se ele me deixar, eu revelo tudo.
E então a gente continua, porque no fundo, ele gosta muito de mim. Eu o amo de paixão e ele é muito louco por mim. É que às vezes ele pensa que não é certo o que estamos fazendo, já até um bom tempo. Não sei. Eu sei que a gente pode brigar muitas vezes, podemos discutir nessa dele querer ir embora, dele querer se separar, mas no fim, tudo fica bem entre nós. Tudo fica bem entre quatro paredes. Eu e meu tio, de quem não falo o nome. Entre quatro paredes, o amor explode de tal modo, de tal jeito, que mesmo que no fundo ele queira de repente se afastar, não consegue. Porque você tem várias maneiras de segurar um homem, e uma delas é o sexo. E modéstia à parte, nisso eu sou boa. Tanto que eu o segurei até hoje. E se depender de mim, vou prendê-lo, segurá-lo para sempre. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Entre quatro paredes foi onde consegui segurá-lo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.